Aí disseram, bom, é semântica. Bom, em todo caso, pode ser semântica, mas colocaram lá, blastocisto, para haver uma aceitação da comunidade internacional. As comunidades médicas, elas têm, de certa maneira, aceito isso, sabe? E tem mais. Na ONU, foi feito uma resolução recomendando que os países não fizessem a clonagem, né? E falaram assim, bom, muito bem, fizeram a redação e tal, falaram assim, bom, agora vamos ver quem vai concordar. O Brasil não assinou. O representante brasileiro não assinou essa resolução da ONU. Quer dizer, e por quê? Coincidentemente, a resolução, ela era um pouco antes de vir a lei. Essa lei de biossegurança. Então agora eu falo um pouco da lei. O que diz a lei? A lei, no artigo 5º, menciona o seguinte: você pode ter células tronco embrionárias quando? Aquela tese que eu falei anteriormente, aquela vertente, embriões inviáveis das técnicas de reprodução assistida, e aqueles congelados há 3 anos ou mais até a vigência da lei 28 de 11 de 2005, 3 anos ou mais até, e 3 anos ou 3 anos depois da lei, da data que forem congelados. Então, quer dizer, o que acontece? Você pode utilizar agora os embriões inviáveis e os embriões que vão ser congelados 3 anos para células tronco embrionárias. Bom, vocês não precisam pensar muito, mas vocês devem lembrar, houve uma discussão muito grande, ações de inconstitucionalidade, mas como que vai admitir isso? Eu estou manipulando o ser humano? Bom, manipulando ou não, o que aconteceu? A ação direta de inconstitucionalidade, ela foi julgada o quê? Improcedente. Foi feita audiência pública, com pessoas que eram favoráveis a essa tecnologia, desfavoráveis, e vingou a tese de que o artigo 5º está correto. E vou dizer mais, nem poderia ser diferente, porque o governo brasileiro, mesmo antes da declaração de constitucionalidade desse dispositivo legal, ele já estava fazendo uma dotação orçamentária de 11 milhões de reais, mais ou menos, para projeto com células tronco embrionárias, pelo menos 3. Então, sabe, não era muito correto. E depois tem várias discussões teóricas a respeito de dizer por que é que seria constitucional essa experimentação. Bom, mas o que tem na legislação brasileira fora tudo isso? Bom, aqui no Brasil não tem uma lei de reprodução assistida. Não tem. Mas por que é que não tem? O tema é difícil. Vocês viram? Década de 70, agora, recentemente, como é que vai conciliar tudo isso? Ah, mas o artigo 2º que o senhor falou aí do Código Civil, que tem o nascituro, que é o ser que vai nascer, não está falando sobre embrião? Não. Não está por um motivo simples. Porque o Miguel Reale, um dos maiores estudiosos do direito e da filosofia também, e de outras áreas do conhecimento, ele adotou a seguinte ideia, e que foi aceita pelo deputado Ricardo Feuza. Nesse código aqui, nada de falar sobre bebê de proveta, entre aspas. Nada de falar sobre esse embrião. Nós vamos deixar para a legislação ordinária. Legislação ordinária. Então, quer dizer, no Código Civil não foi previsto o embrião pré-implantatório. É por isso que o artigo 1597, que fala um pouco sobre reprodução assistida, nos incisos 3, 4 e 5, é muito criticado. Porque não foi Miguel Reale que colocou aqueles incisos, foi o Senado. O Senado colocou lá indevidamente e agora dá problema. Mas, então, se não tem lei, se tem só essa lei de biossegurança, como é que a gente faz aqui no Brasil para reprodução assistida? Existe a Resolução de Medicina, 1358 de 92, que disciplina mais ou menos como é que isso vai se dar. Agora, o problema é que essa resolução, ela é ética. Ou seja, ela veio para disciplinar o comportamento médico. Não é uma lei como o Código Civil, esse código que estava aqui há pouco, que é para todo mundo. É para os médicos. Então, para todo mundo ainda não tem uma norma. E o que diz lá? Bom, como eu disse para vocês, há necessidade de você ter mais de um embrião para levar adiante a reprodução assistida. Lá se coloca, no máximo 4. E se tiver mais? Bom, se tiver mais, os embriões excedentários, o que faz com isso? Bom, são 3 as soluções.
própria resolução coloca. Você não pode descartar, está escrito isso lá. Não pode escolher certo, está escrito também. Então você pode ou congelar, no máximo de 3 anos, é uma convenção. Você pode ceder para a pesquisa e você pode doar para um casal que é infértil. Nesses 3 casos, com a autorização dos genitores. Então, quer dizer, você tem 3 possibilidades. E sempre com a autorização de quem cedeu o material genético para a formação daqueles embriões. E tem um outro problema. Bom, muito bem, você coloca lá o embrião na mulher, 4, 3, 2, mas faça de conta que vingue os 4. Será que eu posso tirar um? Vejam, no início da gravidez, há dificuldade de levar adiante essa gravidez, mas porém, nesse caso específico, a mulher teve sorte, 4. Mas vai dar um probleminha, né? Será que pode haver a redução embrionária? Tirar um embrião de lá? Não pode. A resolução diz que não. Por quê? Primeiro, quem é que eu vou tirar? Qual vai ser o embrião que eu vou retirar? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Essa própria manipulação do embrião de colocar, tirar, já é questionável. E depois que eu tiro, o que eu vou fazer com ele? Então não pode. Então seria similar ao aborto. Então vocês verificam, tudo isso é porque você está lidando com a vida. Então vocês poderiam perguntar, muito bem, já que o senhor está falando do nascituro, está falando do embrião pré-implantatório, está falando sobre a clonagem, quando é que inicia-se a vida? Então é com o início da gravidez? É com a concepção? Bom, é uma pergunta difícil de responder. O ministro Aires Brito disse que a única certeza que ele teve é que não dá para discernir quando é que começa a vida. Você pode perceber a vida, mas quando ela se inicia, o marco inicial é difícil. Você tem convenções. Qual é a convenção do direito para que se inicie o reconhecimento nascituro? Como eu falei, o início da gravidez. Quando é que você pode, em tese, utilizar o embrião? Até o 14º dia útil. É o que diz a resolução também. Por quê? Porque até o 14º dia útil você não tem a individualidade. Você não tem a formação do sistema neural. A contrário senso do artigo 3º da Lei de Transplante de Órgãos, você tem o falecimento quando cessam as atividades cerebrais. A contrário senso, o que você teria? O início da vida, juridicamente, com a formação do sistema neural. Então você vê, é algo muito importante.